Pela primeira vez, o estado de São Paulo registrou 0 mortes de Covid numa segunda-feira desde o início da pandemia. Vamos ver o que isso significa na prática. Vem comigo. Boas-vindas a todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto para todos nós, pacientes. O estado de São Paulo registrou 0 mortes por Covid nessa última segunda-feira no estado de São Paulo. Ou seja, segundo esses registros, não morreu ninguém no estado de São Paulo na última segunda-feira. A gente vai ver que a gente tem que comemorar essa informação e ao mesmo tempo tomar um pouco de cuidado na interpretação e nos próximos passos. Como diria o Howard Marks, um dos maiores investidores americanos, a gente tem que move forward but with caution, que é seguir em frente, mas com cuidado. Então a gente vai ver primeiro por que a gente tem que seguir em frente e progredir. Isso é uma excelente notícia que a gente teve 0 mortes, mas que a gente tem que ter cuidado porque na prática a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Então vamos dar uma olhadinha direto na fonte aqui, o link vai ficar na descrição do vídeo. Então a gente tem aqui no site do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, que pela primeira vez o Estado de São Paulo não registra nenhum óbito por Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 24,5% no Estado de São Paulo. Se a gente rodar um pouquinho então, foi publicado ontem às 16h14 da tarde de ontem, o Estado de São Paulo não registrou nenhum óbito por Covid nesta segunda-feira, dia 8 de novembro. Entre os casos, há 359 casos, totalizando 4.413.241 desde o início da pandemia. O total de óbitos é de 152.527 desde o início da pandemia. Então, basicamente, não registrou nenhum óbito. A gente tem que rodar mais um pouquinho para entender um pouco. O link vai ficar na descrição para você poder ver de forma detalhada, mas habitualmente, durante as segundas-feiras, os dados divulgados são abaixo da média semanal, já que os municípios registram os óbitos no sistema oficial CIVEP-GRIP durante o domingo. No entanto, desde a primeira morte pelo novo coronavírus foi registrado no estado em março de 2020, esse fato ainda não havia acontecido nenhuma vez. Então, basicamente, assim, a gente sabe que a gente tem que olhar com cautela o dado de C0, ele vai poder ser revisto ao longo dos próximos dias, justamente por essa questão administrativa de como contar e de como fazer o registro e a categorização dos dados. Então pode ser que mude, mas a priori o dado preliminar mostra que a gente teve 0 mortes por Covid. Então isso é um dado que tem que ser muito comemorado porque já faz muitas semanas que a gente tem morte atrás de morte na Covid. A notícia aqui é que a ciência e a vacina venceram. Um ano muito difícil que a gente teve, mas a ciência e a vacina finalmente venceram. A gente vai dar uma olhadinha aqui então num outro link que fala que na prática a gente que muda com a Covid, estando em queda, com a vacinação estando em alta, o que isso implica na prática se a gente já tomou as 2 doses ou se você já tomou as 3 doses. Se você não tomou nenhuma dose, considere fortemente tomar, porque a vacina, como está mostrando aí, é um fruto de uma descoberta científica feita de forma assim excepcional, que está mudando o trajeto da humanidade e mudando o trajeto de todas as pessoas e agora no estado de São Paulo, né? Então, vamos ver na prática, as 2 doses, é um outro artigo que vai ficar no link das referências, tá? Então, o artigo é sobre coronavírus, eu estou trazendo aqui mais do ponto de vista prático, para saber de uma forma rápida e prática o que muda. Após 2 doses, como ir a teatros, museus, reunir familiares e amigos. Com mais de 70% da população adulta vacinada e a pandemia em declínio, especialistas dão dicas de como retornar a atividades de lazer e cultura. Então, o link vai ficar na descrição também desse artigo, mas para saber o que na prática tem que ser mudado, ele vai detalhando quais são os avanços que a gente teve, mas eu achei legal e eu trouxe por causa do infográfico. Então, com a flexibilização, veja como avaliar o possível risco de infecção em diferentes ambientes. Quais atividades posso retornar após tomar as 2 doses de vacina? Então aqui esse infográfico ele mostra em vários ambientes e mostra quais são os riscos que a pessoa tem que levar em conta, né? Como avaliar o risco em cada atividade no momento de retomada do serviço. Então, ventilação do espaço, uso de máscaras adequadas, com maior poder de filtração, então a gente orienta a usar a PFF2 ou a N95. Se você não conhece essas máscaras, nunca ouviu falar ou não sabe onde comprar, vai ter link aí na descrição que você pode dar uma olhadinha também, direcionando já.
mais frequência de pessoas vacinadas, a taxa RT de transmissão do vírus na região. Então esses são os fatores de risco que tem que ser levado em conta. E aqui eu trouxe esse infográfico que ele traz em cada lugar, áreas abertas, locais fechados sem circulação, ambiente de bar, ambiente de restaurante, ambiente de cinema, quais são as orientações com relação ao risco que você está se expondo se você for sem máscara. Então assim, você fica livre obviamente para olhar esse link, para você decidir o que você quer fazer, em que ambiente você como você vai se comportar, mas do ponto de vista prática, eu vou falar por mim, né? Eu continuo utilizando máscara de alto poder de filtração de aerossol, principalmente em ambientes fechados ou ambientes abertos com aglomeração. Então eu estou seguindo basicamente essa orientação que está resumida de forma fácil de entender para quem é leigo, para todo mundo que não é da área de saúde, nesses infográficos. Então eu estou fazendo essa cautela de continuar utilizando máscara até a gente ter uma transmissão bastante controlada, não a nível de país e regional, tem que ser uma transmissão controlada a nível global. Então a gente falou por que a gente tem que seguir em frente, agora a gente vai falar por que esse cuidado. Por que eu, na minha vida, estou tomando esse cuidado e vou continuar tomando pelas próximas semanas ou até mesmo meses, se for necessário, dependendo da evolução da doença. Então aqui eu vou falar por que eu estou continuando bastante cauteloso, apesar de estar movendo para frente, de seguindo em frente, mas com cautela. Então esse link vai ficar na descrição também. Então a gente está olhando aqui um dos melhores jornais, revistas de medicina do mundo. Ele chama The New England Journal of Medicine, o jornal de medicina da Nova Inglaterra. Aqui ele é um jornal que tem um dos maiores fatores de impacto do mundo na área de saúde, que traz os maiores pesquisadores com os melhores artigos científicos. Essa é uma revista científica, né? E as pessoas respeitam muito, criticam muito, então é um lugar de muito debate amplo, então é um lugar extremamente confiável para você obter informação de qualidade. Então fica a sugestão aí de acompanhar as informações do New England, e aqui a gente vai falar então especificamente por que a gente tem que tomar esse cuidado, por que eu estou tomando esse cuidado. Então o New England, link na descrição, a gente está traduzindo pelo tradutor do Google, então se alguma palavra ficar estranha a gente corrige aqui durante a conversa. Então, New England Journal of Medicine, o editorial começa assim, então essa daqui é a página, a homepage deles, né? Temos as ferramentas para acabar com a pandemia de Covid-19? Se você olhar ali quem está falando isso nesse artigo, é uma entrevista, uma conversa, um debate, são os editores do New England. Então, assim, as pessoas mais capacitadas dentro desse jornal, que tem mais de 200 anos de história, essas pessoas elas estão discutindo, e a pergunta que ela está fazendo, temos as ferramentas para acabar com a pandemia? Então basicamente ainda no meio médico está se perguntando se a gente tem capacidade de acabar com a pandemia. Então nessa entrevista de áudio realizada em 2 de novembro, os editores debatem se as ferramentas que temos hoje podem acabar com a pandemia de Covid e discutem um novo estudo sobre a eficácia da mRNA 1273 contra a variante Delta. Então é bem legal ver esse áudio dessa conversa que aconteceu alguns dias atrás, mas está bastante atualizado e tem um debate sobre o aspecto tanto de prevenção, sobre a importância da utilização de máscaras, sobre a utilização de se manter uma grande cobertura vacinal não só em um determinado país, mas ao redor do mundo todo, e sobre os avanços que a gente está tendo aos poucos com relação a novas vacinas, com relação a novos tratamentos, inclusive por medicamentos. E ele faz a ressalva também muito importante sobre a possibilidade de a gente ter a qualquer momento um escape da vacina, um escape imunológico da vacina, de surgir uma nova variante que a vacina não seja capaz de prevenir. Então eles colocam todos esses aspectos de uma forma bem ampla, em geral, vale a pena dar uma conferidinha se você tiver interesse, mas uma das coisas que ele fala no final dessa entrevista, dessa conversa, eles falam que uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos na medicina e que ficou mais claro com a Covid-19 nos últimos 2 anos, é que se a gente tem um patógeno respiratório em algum lugar do mundo, ele coloca em risco e afeta as pessoas em todos os lugares do mundo. Achei bastante impactante essa frase de que se você tem esse patógeno em algum lugar,
a gente tem que ficar atento, porque potencialmente pode acontecer novamente o que aconteceu com a Covid. Então, eles fazem essa ressalva, mas eles fazem o questionamento sobre todos os avanços e eles verificam isso, mas continuam sugerindo as medidas mais importantes de vacinação, utilização de máscara de alto poder de filtração, evitar aglomerações e as medidas sanitárias básicas que a gente já está acostumado no último ano. Tem um outro artigo aqui que é importante, então a gente está vendo hoje, tá? O New England, então tem agora a discussão sobre outras doenças, mas se a gente rodar um pouquinho, a gente vai cair de novo ali embaixo numa correspondência, então está sendo discutido ainda no meio científico, no meio médico, tá? Então uma correspondência enviada fala sobre a eficácia da variante de mRNA 1273 contra a variante Delta, então a vacina contra a variante Delta. Aí basicamente se olhar lá embaixo, é interessante, a incidência de Covid neste grupo foi menor do que o grupo de participantes que foram vacinados anteriormente, refletindo uma diminuição modesta da eficácia da vacina ao longo do tempo. Então, basicamente, tem os detalhes, pode clicar, o link vai ficar na descrição. Existe uma diminuição da eficácia da vacina com a variante Delta ao longo do tempo. Então, tem que ser feito ainda estudos, a gente ainda está aprendendo sobre a Covid, mas ainda se discute isso, então, que a vacina não é duradoura para sempre. Então, se você e eu tomei 2, 3 doses de vacina, essa imunidade que a gente vai ficar, ela não é uma imunidade para sempre. Então, esse artigo lembra a gente disso. Com relação a outro item bastante importante sobre a variante, tem uma correspondência também sobre a neutralização da variante da Covid, Mu. Então já tem a variante alfa, beta, gama e assim por diante, e a gente tem a variante agora Mu. Então a variante Mu do SARS-CoV-2 da Covid foi 10 vezes mais resistente à neutralização por amostra de soro obtidas de pessoas que se recuperaram da Covid do que o vírus da linhagem B1 e 9,1 vezes mais resistente à neutralização por amostra de soro de pessoas que recebeu a vacina BNT 162B2. Então, basicamente, o que está falando aqui é que tem uma variante Mu que a vacina é menos efetiva do que com relação às outras variantes. Mas por que isso é importante? É só para relembrar, então, que ainda está no debate médico, então, todos os avanços que a gente teve, a questão de a vacina não ser duradoura e também está no debate médico, o surgimento de novas variantes que estão começando a ser estudadas com relação à eficácia das vacinas contra elas. Então, acho que esses artigos e trazer essas informações ilustra o quanto a gente tem que ter cautela em progredindo para frente. Então, a gente tem que sim move forward, temos que seguir em frente, but with caution. A gente tem que seguir os ensinamentos aí do Howard Marks nos investimentos que na prática aqui também são aplicados aqui na nossa vida real para seguir em frente com relação à Covid. Eu, basicamente, o que eu vou fazer, não falo por terceiros, mas o que eu vou fazer, vou seguir em frente usando máscaras, principalmente em ambientes fechados ou ambientes abertos com aglomeração. E assim que houver uma progressão maior, lembrando que a gente vai estar seguro quando todos os lugares do mundo estiverem seguros, e quando essa progressão, a cobertura vacinal estiver grande, não só no Brasil, mas em outros lugares, o risco de ter variante em outros lugares diminuir bastante, aí sim, aí vou considerar, no meu caso particular, em ambientes com aglomeração, com máscaras de menor efeito protetor ou mesmo e sem máscara, mas por enquanto, ainda na minha visão, eu vou ter cautela. Então esse é o conteúdo que a gente queria falar. Muito bom a gente ter essa notícia, vamos torcer para que continue assim. Se você não vacinou, conhece alguém que não se vacinou e não tem acesso a essas informações, mande esse vídeo, porque a gente viu nessa pandemia o quanto faz diferença você ter informação de qualidade, ir direto na fonte, saber com quem que você está falando e quem está falando, porque a gente tem um monte de charlatão por aí, um monte de médico, médica, profissionais de outras áreas relacionadas à saúde, tem um monte de gente, a gente viu isso durante a pandemia, um monte de charlatão, um monte de gente falando mentira, mas no final, como sempre, a verdade é filha do tempo, né? Então a gente está vendo que a ciência também é uma filha do tempo, e o que está acontecendo agora é fruto da vacina, da descoberta científica e do progresso que a gente tem tido na cobertura vacinal. Então temos que comemorar,
temos que ficar atento aí com as informações que a gente recebe aí de charlatães e charlatões aí, e que é muito importante a gente seguir em frente, mas com cuidado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até mais!